Recentemente, o nosso magnânimo, iluminado, divino ministro, defensor da democracia, Alexandre de Moraes, fez uma das falas mais absurdas, mais grotescas já proferidas por uma autoridade judiciária brasileira. Ele disse em alto e bom som que se durante a Alemanha nazista, se naquela época existisse redes sociais, o nazismo teria vencido e teria dominado o mundo. É isso mesmo. Ele disse que se existisse redes sociais, aquilo que dá voz a todos e não dá concentração de poder para nenhum grupo, se existisse isso, então o nazismo, que censurou todo mundo, teria vencido. Aquilo foi da dor de cabeça. Para uma pessoa chegar num raciocínio, numa lógica dessa, a capacidade de interpretação da realidade de maneira sadia e crítica já foi pelo espaço. Basicamente, ele disse que se houvesse a possibilidade de todos ter voz, então o autoritarismo do nazismo teria vencido. Sendo que é justamente o oposto. O nazismo conseguiu chegar onde ele chegou porque ele censurou todas as vozes dissidentes. Todo fascismo e toda ideologia autoritária faz isso. Bom, isso não passou despercebido. Saiu hoje, foi publicada ontem, na verdade, uma opinião na Folha de São Paulo por uma jornalista renomada, onde ela simplesmente, assim, categoricamente detona essa fala do Alexandre de Moraes. Coitada dessa mulher, provavelmente vai cair no inquérito das fake news e essa Lígia Maria em breve vai receber a Polícia Federal na casa dela. Mas vamos lá na matéria, porque isso aqui para mim vale ouro. Goebbels teria censurado o X, ministro. O Alexandre de Moraes falou que Goebbels, né, teria usado as redes sociais, só que na verdade ele teria censurado. Comparação da rede social com o nazismo feita por Alexandre de Moraes é falácia sensacionalista. Elija, esteja presa, hein? No vídeo gravado em 2016, um homem vestido uma farda preta usa um terçado para cortar pés de maconha numa plantação do Paraguai. O ceifador é Alexandre de Moraes, eu lembro desse vídeo. Hoje ministro do STF, que na época era ministro da Justiça. A filmagem mostrava sua política de guerra às drogas, que segundo o áudio da peça envolvia parceria transnacional para a erradicação da maconha. Esse modo espetaculoso e radical de atuação também é visto no modo como Moraes trata as questões das redes sociais. Sobra incitação assodada ao poder de polícia e falta compreensão sobre tecnologia e meios de comunicação. Em entrevista para a revista americana The New Yorker, publicada no dia 7, o magistrado diz que, se Goebbels estivesse vivo e com acesso ao X, os nazistas teriam conquistado o mundo. Meu Deus do céu. A pobreza da argumentação já começa com a falácia retórica de redução a Hitler. Para piorar, a afirmação não faz sentido. Sim, não faz. Ela não é que ela não faz sentido, ela é o oposto da verdade. As redes sociais quebram o paradigma comunicacional do século XX, segundo o qual uma fonte emissora ativa transmite informações para uma massa de receptores passivos. Goebbels fechou jornais, censurou os remanescentes e criou a Câmara da Cultura do Reich, que controlava rádio, cinema, imprensa, literatura e artes, inclusive criou o tal Tribunal do Povo, onde os dissidentes e aqueles que criticavam Goebbels e Hitler eram condenados por serem antidemocráticos e um perigo para a democracia do Hitler. Muito parecido com o que o Moraes está fazendo. Já num ecossistema midiático em rede, consumidores também são produtores, usuários escolhem caminhos diversos para obter informações e a quantidade de dados é incomensurável. O escrutínio do poder público se fortalece e segredos são mais facilmente revelados. Segredos como, por exemplo, usar a criatividade para censurar uma revista, como é o caso dos juízes amigos lá do Alexandre de Moraes. Segredos como, por exemplo, fazer certas pessoas como alvo para depois produzir crimes contra elas e pedir relatórios sob encomenda para prender e censurar pessoas. Mais ou menos o que o Moraes fez, tá? Não estou fazendo uma comparação muito séria, não. Goebbels teria censurado o X. Não à toa, a rede social foi banida em países de governos autoritários, como Venezuela, Irã e Rússia. Um detalhe, um argumento interessante, né? Todos os países extremamente autoritários, as redes sociais são censuradas. Coreia do Norte não tem rede. A China não tem várias redes sociais. Venezuela, Irã, Rússia. No ano passado, ela ficou bloqueada durante 3 meses no Brasil. Por ordem de quem? Do Moraes, o nosso Goebbels maravilhoso.
Assim como a maconha, redes sociais não são inócuas e podem ser reguladas, mas sem sensacionalismo, com debate racional e respeito a princípios do Estado de Direito, como a liberdade de expressão e o devido processo legal. O STF, com concentração de poder nas decisões de Moraes, tem cometido falhas nessa seara, e em várias outras searas. Então, assim, uma das falas mais absurdas já proferidas por uma autoridade do nosso judiciário, onde ele basicamente, é como se ele estivesse falando mais ou menos o seguinte, ó. Se na época do Alexandre de Moraes as pessoas pudessem falar, se na época do Hitler, se as pessoas pudessem ter uma plataforma para falar contra o Hitler, então Hitler teria dominado o mundo? Se houvesse na Alemanha nazista uma possibilidade de se contrapor à narrativa nazista, então o nazismo teria vencido? Porque é isso que as redes sociais são. Elas dão uma plataforma para as pessoas poderem falar contra os atropelos do judiciário, do Estado, autoridades, criticar autoridades, o que é fundamental, primordial, essencial para qualquer democracia. Moraes defende aquilo que é antidemocrático como sendo importante para a democracia deles. Mas ainda bem que não passou batido e alguém da imprensa viu isso e essa mulher publicou na Folha de São Paulo essa opinião, na Folha de São Paulo. Moraes já é doido para fechar a Folha de São Paulo, porque ultimamente eles têm soltado alguns editoriais mostrando os atropelos, as aberrações, os crimes que o STF tem cometido. Né? Mas é assim, acontece. Né? Eu tô com dó dessa mulher. Sinceramente, ela vai acabar caindo no inquérito das fake news. Um abraço. Sidônio, nosso grande camarada, nosso herói, não desista, estamos aqui apoiando e torcendo por você. Infelizmente, essa vai ser mais uma terrível semana para o nosso Sidônio, o secretário da comunicação responsável pela propaganda estatal para tentar melhorar a aprovação do Lula e estancar a sangria da sua rejeição. Mais uma pesquisa sai mostrando qual é a opinião pública hoje sobre o Lula. A pesquisa Opinião. E parece que é aquela coisa, né? A grande maioria do povo brasileiro está com saudade do Bolsonaro. A pergunta desse gráfico que você está vendo era: você considera o governo Lula pior ou melhor que o governo Bolsonaro? Como você pode ver em vermelho, 45% acredita que o governo Lula é pior do que o Bolsonaro, 17% acredita ser igual e 35% melhor. Ou seja, nós estamos com 6% a mais de pessoas que acreditam que o governo que o governo Lula é pior do que o governo do Bolsonaro. A única região que o Lula ganha continua sendo a região do Nordeste, como vocês podem ver aqui em cima. E aqui vem em relação ao que você acha do governo em si. Olha a distância, a diferença de quem acha que o governo está péssimo, que é 29%, e quem acha que o governo está ótimo, 7%. Péssimo está superando o ótimo, assim, vertiginosamente, né? Impressionante. E achei uma coisa interessante, no Nordeste tem mais pessoas considerando péssimo do que ótimo e também péssimo do que bom. Olha que interessante, rapaz, até o Nordeste está se libertando. Olha só como o Nordeste a parte do péssimo no Nordeste está parecido com os outros países. E aí aprova ou desaprova o governo, mais desaprovação do que aprovação, quase 10% a mais de desaprovação. Mais uma vez, só ganha no Nordeste, né? E mesmo assim não é uma diferença tão grande. No Sudeste é absurda a diferença, 17%. Olha o tamanho. E aqui nós temos 13% de diferença, 23% de diferença no Sul. Cara, é um governo extremamente rejeitado. Aqui mostra que se você for fazer estratificado, né, idade, profissão, a renda média, o único grupo que o Lula ganha é o grupo sem religião. Aqui, ó, sem religião, 59%, contra 36%. O resto, todos têm mais aprovação do que rejeição. E aqui, o resultado do governo Lula. Como é que ficou a vida das pessoas nesse período aí? Aqui já é o Datafolha, tá? 61% teve que diminuir a frequência que come fora de casa, 58% reduziu a quantidade de alimentos que costuma comprar, 50% trocou a marca de café por uma mais barata, 49% diminuiu o consumo de café e apenas para 21% não mudou muita coisa. E tem mais, hein? Preço, 50% diminuiu o consumo de água, luz e gás, 47% buscou outra fonte de renda, o povo está tendo que arrumar outro trabalho para sobreviver com o Lula, 36% reduziu a compra de remédios, 32% deixou de pagar dívidas e 26% deixou de pagar contas da casa.
Mais uma terrível semana para o Lula. Sidônio, há mais de 3 meses, não conseguiu entregar um resultado, pelo menos não para eles. Para nós, o resultado tem sido muito, muito bom. Eu acho que tem que ter uma estátua do Sidônio erguida em algum momento aí no futuro tão não muito longínquo. Mas mais uma semana terrível para eles, né? Gastando milhões e milhões, falando de diversos programas, Bolsa Família. Aí depois vem a agiotagem do Lula, né, que é usar o seu dinheiro para emprestar dinheiro para você a juros, porque se você não pagar, você vai perder o seu dinheiro para o banco. Foi uma dessas grandes ideias que eles tiveram para melhorar a situação. Depois vem a isenção do imposto até R$ 5.000, que eles sabem que vai demorar meses, anos para ser aprovado, e quando for aprovado não vai ser do jeito que eles querem, e inclusive é uma jogada de mestre deles. Nada disso ajudou, nada disso conseguiu estancar o sangramento, a hemorragia. O governo continua sendo considerado agora um dos piores governos que o Brasil já teve, mesmo com toda a imprensa defendendo, Daniela Lima, STF, sem nenhuma interferência do judiciário, né? Miriam Leitão dizendo que tudo que está acontecendo é bom, o café está caro, entenda porque isso é bom, a picanha está caro, entenda porque isso é bom. Mesmo com a imprensa passando pano e fazendo propaganda diariamente, não adianta, o povo não quer mais. E é por isso que eu digo, Deus escreve certo por linhas tortas. O Lula 3.0 veio para acabar com a história Lula, PT, e impedir que a esquerda alcance poder no país novamente. Assim, ele veio para nos ajudar. Eu acho que esse período que nós estamos passando será uma lição que vai resgatar muita gente daquele calabouço ideológico de achar que com o Lula era melhor. Essa narrativa está morrendo graças ao Lula 3.0.